Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já contei essa história aqui. Eu trabalhava de serralheiro e eu estava lá em Petrópolis colocando umas grades de janela. Eu e mais 2 ajudantes. Estávamos lá 3 andares, a gente tinha amarrado assim, pendurado, colocando a grade. Aí chegamos lá de manhã, ficamos o dia todo. Quando foi às 3 horas da tarde, já para não perder tempo, não paramos para almoçar, continuamos trabalhando. Quando foi 3 horas da tarde, nós terminamos o serviço. Quando nós terminamos o serviço, nós estávamos varados de fome. Nós estávamos com a barriga encostando nas costas. Aí a dona da casa falou assim: olha, eu preparei um cafezinho para vocês. Nós ficamos rindo à toa, né? Chegou lá aquelas bolachinhas, creme crack com manteiga e aquele copo duplo cheio de café. Aos nossos olhos era café. Eu dei aquela mordidazinha na bolacha, aquele gostinho de manteiga derretida. Quando eu virei o café quente, rapaz, era cevada. Não sei se você já bebeu cevada, querido, mas é uma coisa muito ruim. É uma coisa horrível. Quando a cevada chegou aqui, meu querido, que eu senti o gosto da cevada, ela não descia, vontade era botar para fora. Mas a mulher na minha frente, o rapaz que estava trabalhando comigo, um dos que estava trabalhando, percebeu a cara que eu fiz. O que ele fez? Eu vou tomar café lá fora, tá? Saiu quietinho. E eu tô lá com o café agarrado aqui, né? Com a cevada agarrada. Eu só escutei aquele barulhozinho de entornando, sabe? Dentro do tanque. Tornou dentro do tanque. Eu falei, se deu bem. Foi lá fora. Aí o que acontece? Consegui engolir aquilo, mas aquele gosto horrível. Aí o que eu fiz? Quando eu bebia, a gente tinha sempre o tira-gosto. Bebia aquela coisa que queimava e depois botava um tira-gosto na boca. O que eu fiz? Falei assim, vou tomar essa cevada e depois eu como bolacha e tira-gosto por cima, né? Aí o que eu fiz? Dei uma golada grande naquele copo e pá, uma bolacha para dentro. Na segunda golada, levei o resto. E mais uma bolacha para dentro. Peraí que eu vou botar mais café para o senhor. Eu falei, não, precisa, não, mais um pouquinho, toma, essa hora deve estar com fome. Encheu o copo de novo. Eu não custei tomar aquilo, aí eu peguei, fiquei ali enrolando, até os outros acabarem de comer. Daqui a pouco chega, o rapaz que trabalhava comigo, chegou com o copinho lá, poxa, muito gostoso, muito obrigado. Quer mais? Não quero não, como pouco mesmo. Eu escutei o barulho dele jogando dentro do tanque. Cevada é uma coisa horrível, uma coisa que não tem gosto, ou o gosto é ruim. Talvez muitas pessoas diziam para Eliezer assim, olha Eliezer, não vale a pena correr risco por algo tão insignificativo. Talvez muitas pessoas diziam para ele, rapaz, tu vai morrer. Mas aquele povo, querido, estava acostumado a fugir. Todas as vezes que ouviam dizer que viam os filisteus, eles corriam. Todas as vezes que falavam, olha, está vindo os filisteus, o povo estava acostumado. Corria. Não sei se vocês já assistiram, eu gosto muito daqueles videozinhos de pegadinha, aqueles videozinhos, né? E esses dias eu estava assistindo um do rapaz que vinha com muleta, de repente viu uma caveira em cima de uma moto, né? Aí o cara dizia assim, vim te buscar. Rapaz, o cara largou até muleta para trás e saiu correndo. Foi um milagre que aconteceu ali. Tem gente que está com a namorada e de repente arma uma pegadinha, ele larga a namorada, larga tudo para trás. Às vezes não sei se é esposa, se é namorada, larga tudo. Ele só pensa em fugir. Talvez muitos desses filisteus pensavam exatamente assim. Muita hora que os israelitas, talvez a hora que falavam assim, vê os filisteus. O cara não lembrava nem que tinha mulher, o negócio dele era fugir. O negócio dele era correr, o negócio dele era livrar a sua pele. O negócio dele era ir embora, não morrer. Porque nós acostumamos, queridos, no ser humano, ele tem tendência a acostumar. E muitas das vezes nós acostumamos a fugir. Nós acostumamos a fugir. Tem pessoas que acostumam com tudo, tem pessoas que acostumam com mau cheiro. Vocês já repararam? Tem gente que acostuma com mau cheiro. Você chega na casa dele, de repente, né, por exemplo, em São José do Vale do Rio Preto, tinha uma lixeira perto da casa de uma irmã da Zuleika. Então, era perto, que eu falo assim, longe, né, mas era no mesmo bairro. E nós chegávamos lá, era um cheiro insuportável. Aquela lixeira, aquele depósito de lixo que tinha ali. Que não havia reciclagem na época, como nos dias de hoje, né?
Então era um depósito, a gente chegava lá, aquele cheiro horrível, e falava assim, mas que cheiro é esse? E ela falava assim, cheiro de quê? Ela já estava acostumada com aquilo ali. Ela já não sentia aquele cheiro. E tem gente que acostuma. Tem gente que acostuma com mau cheiro. Tem gente que acostuma e ele não sente. Mas para ele é coisa comum, é coisa normal. Por exemplo, a gente passa ali perto daquela fábrica, né, que faz farinha de osso. Nós que não estamos acostumados, tem dia que aqui em casa nós sentimos o cheiro. Mas as pessoas que trabalham lá falaram comigo que eles não sentem o cheiro, para eles é normal. Por quê? Porque acostumaram. Os israelitas estavam acostumados a fugir. Eles não lutavam mais, por quê? Porque era mais fácil para eles fugirem do que lutar. Tem gente que acostuma com defeito de carro, não é assim? Eu já contei aqui, né? Eu tinha um chevetinho, que passava primeira, segunda, aí tu levantava um pouquinho a alavanca dele, terceira e quarta. Mas aquilo para mim já era tão natural, porque eu aprendi a dirigir nele. Então para mim passava a marcha, era normal. Quando foi um dia um colega meu me pediu o carro emprestado. Eu fui e emprestei o carro para ele. Ele foi de São José do Vale do Rio Preto, um lugar chamado Posse, que dá quase 30 quilômetros, de São José do Vale do Rio Preto a Posse. Ele foi e voltou de primeira e segunda. Botava a primeira e jogava a segunda. Aí entrava, quando ele passava a terceira, que ele arranhava a caixa, ele voltava para a segunda. Aí tentava passar, arranhava. Aí ele foi na Posse e voltou. Ele falou assim, rapaz, esse carro só tem primeira e segunda. Eu falei, não. Ele falou, não consegui passar de jeito nenhum. Passei para ele, ele falou assim, rapaz, mas eu já estava tão acostumado que para mim não tinha diferença, mas qualquer um que pegasse aquele carro não conseguia passar. Não é assim? Nós acostumamos, o ser humano ele tem a tendência de se adaptar à situação. Aquele povo ali estava acostumado a fugir, acostumado a correr. No momento de dificuldades eles estavam acostumados a correr. Quando nós casamos, né? Nós tínhamos uma televisão, ganhamos uma televisão preta e branca usada, né? Emprestado, o cara emprestou pra gente, até a gente, foi minha mãe, eu não queria falar isso, chegando o dia das mães, não podia falar isso, mas, quer dizer, tu ligava a televisão, ela não pegava, ela dava aquele, abria aquela tela assim e fechava de novo, aí tu tinha que bater na televisão para ela pegar. Mas a gente tanto acostumar com a televisão que já tinha um lugar certinho para bater, né? Tu dava um tapinha, o lugar certinho, a televisão abria a imagem. Aí pronto. Agora se fosse outra pessoa lá em casa, uma época o irmão da Zuleika foi morar com a gente, e chegava lá, ele não conseguia. Ele socava a televisão toda, quase jogava a televisão no chão e a televisão não pegava de jeito nenhum. Aí eu chegava, dava um tapinha, já tinha um lugar certinho. Tá, aquele tapinha a imagem abria. E para mim não tinha problema, por quê? Porque a hora que eu queria assistir, eu já sabia onde bater, eu já sabia onde ir para a televisão pegar. Mas para outra pessoa, eles não conseguiam. Tem gente que acostuma com tudo, tem gente que acostuma com maus tratos. Que isso, pastor? Tem gente que acostuma com maus tratos. Tem mulher que acostuma a apanhar do marido. Está repreendido, mas tem mulher que acostumou, porque o dia que o marido não bate, ela perturba até ele bater. Se ele chegar em casa e não bater nela, o que aconteceu? Está diferente hoje? Mas o que está acontecendo? Não, tem alguma coisa errada. Tu fez alguma coisa errada. Aí o marido bate nela, ela, pronto, chora, faz isso, mas acostumou. Acostumou a ser maltratada, acostumou com gritos. Acostumam com tudo. O povo aqui, querido, estava acostumado a fugir. O dia que Eliezer se pôs naquele campo e falou assim, não, eu vou defender aquilo que Deus me deu. Talvez, querido, o que Deus deu para você, talvez não vale nada para os outros, mas para você ele tem que valer. Para você tem que ter um valor aquilo, e aquilo tem que ser defendido. Para os outros, de repente, não representam nada, ou não representa nada, mas para você tem que representar. Talvez para os outros é insignificante, mas para você tem que ser algo especial. Existem muitas coisas, querido, na nossa vida que precisa ser defendido.
existe coisa na nossa vida que precisa ser defendido. E eu fiz algumas anotações. Algumas coisas que precisam ser defendidas em nossas vidas. A unção de Deus na nossa vida precisa ser defendida. Por quê, queridos? Porque à nossa volta, muitas das vezes, tem pessoas que não dão importância para isso. Ele leva a vida dele com Deus, uma vida de comodidade, uma vida de costumes, ou seja, ele acostumou vir na igreja, então para ele, vir à igreja, assistir o culto, tá bom, eu fiz a minha tarefa com Deus, eu fui na igreja domingo, assisti o culto, então ele não dá importância para a unção na sua vida, ele não se importa. Então, queridos, se você não defender isso, não vai ter outra pessoa para defender por você. Se você não lutar por isso, não vai ter outra pessoa para lutar por você. Existe a unção de Deus na nossa vida, ela precisa ser defendida por nós. É nós que vamos pagar um preço, e se eu não pagar esse preço, queridos, se eu não levar uma vida de santidade, se eu não quiser ter essa vida de santidade, eu não vou conseguir defender. Eu não vou conseguir defender aquilo que Deus tem me dado. Então, querido, a tua unção precisa ser defendida. A tua unção precisa ser defendida. Outra coisa, intimidade com Deus. Intimidade, querido, é uma coisa que se conquista dia a dia. Intimidade com Deus é uma coisa que nós vamos conquistando todos os dias, todas as horas. Cada dia, quanto mais tempo eu passo com meu Senhor, mais intimidade eu vou criando, eu vou tendo com o Senhor. E tem gente, querido, que não se importa para isso. Tem gente que o fato dele dizer que é cristão já é o suficiente. Ele não tem uma intimidade. Aí quando precisa, quando tem uma necessidade, ele começa a pedir um para orar. Ó irmão, ora por mim. Ó irmão, não esquece de mim nas orações. Ó irmão, você fala, eu vou para o monte. Ah pastor, ora por mim lá no monte. Ah na vigília, ah pastor, ora por mim na vigília. Sabe por quê, querido? Porque ele não tem intimidade com Deus. Ele não defende isso, ele não cuida desse tempo dele com Deus. Ele não cuida desse tempo com Deus, então ele precisa defender. E nós precisamos defender isso. Por quê? Porque tem pessoas que não se importam com isso. Vida de oração, nós precisamos defender. É fácil orar não, querido, é muito difícil orar. É muito difícil você conseguir ter uma vida de oração. Porque é interessante, querido, todas as vezes que você dobra o joelho para orar, rapaz, aparece 1000 coisas, você lembra de 1000 coisas que você tem que fazer. Não é assim? Você dobra o joelho para orar, é um filho que grita, é um vizinho que grita, é alguém na tua porta te chamando, é alguma coisa para tirar a tua atenção. Mas se nós não defendermos isso, querido, se nós não fazermos uma força para defender isso, nós vamos perder. Nós vamos perder. Então nós precisamos defender a nossa vida de oração. Porque, querido, olha, você dobra o joelho para orar, né? Tem gente que ora de joelho, tem gente que ora sentado, tem gente que ora deitado, tem gente que ora em pé. Mas a nossa vida de oração, ela precisa ser defendida. Por quê? Porque o momento que você tira para orar, celular toca, alguém chama, sempre aparece, sempre surge alguma coisa para impedir o teu momento de oração. Você pode botar de madrugada, vai aparecer coisas para tirar a tua vida de oração. Você vai lembrar de coisas. Eu fui num congresso e um pastor estava falando sobre tempo de oração, e ele falava, todas as vezes que ele dobrava o joelho para orar, ele lembrava que tinha que botar gasolina no carro, ele lembrava que tinha que comprar não sei o que para o almoço. Era ele dobrar o joelho e ele começava a lembrar. Ele falou assim, meu Deus, tem que buscar isso para a esposa tem que fazer o almoço. Aí ele pegava, parava de orar para ir buscar.
Aí voltava, era que ia dobrar. Ih, rapaz, era para ter passado lá, pago o rapaz. E era essa correria, todas as vezes que ele ia orar. Aí o que ele fez? Ele passou a levar um papel e uma caneta. No momento de oração, ele começou. Aí o inimigo lembrava ele de alguma coisa, ele anotava. Ele falava que ele tirava o tempo dele com Deus. E quando ele levantava a adoração, ele estava com a agenda dele prontinha, tudo que ele tinha que fazer. Então ele falou que com uma volta só na rua ele conseguia resolver tudo o que ele precisava resolver. Por quê? Porque ele passou a defender. Ele passou a defender a vida dele de oração. Ele passou a defender aquilo que ele verdadeiramente achava que era importante. Por quê, querido? Porque de repente para os outros, de repente para o teu vizinho, de repente para as pessoas que estão à sua volta, você falar em tirar um tempo de oração, eles vão rir de você. Te falarem uma vida de unção, uma vida de consagração, eles vão rir. Por quê? Porque para eles não tem valor isso. Para eles isso é insignificante. Mas para você, você tem que defender. Existe coisa, querido, que nós precisamos defender. Nós precisamos defender.